Glória a Deus. Só existe um rei eterno, que reina sobre toda a terra, um reinado de justiça e de paz, que sempre, sempre reinará. Um rei que não tem inimigos, porque ninguém se compara, todos estão abaixo dele. Oh Deus, tu és maravilhoso, Senhor. Estamos aqui, Deus, para te adorar. Sobre esse trono de justiça, nenhum outro, Senhor, nenhum outro além de ti, Deus. Oh Santo, Santo, declare palavras de adoração ao nosso Deus. Declare palavras de como Ele é lindo, como Ele é maravilhoso, como Ele é superior a todos os outros. Oh, incomparável Deus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei, e ele voltará para governar as nações em amor. Que já diante da majestade de Jesus, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Majestade de Jesus.
teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino vem mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Aleluia! Nossa fé e a nossa esperança estão em Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Nós chamamos, Senhor, traz a nossa fé, a nossa esperança. Graça e paz, irmãos. Estão me ouvindo bem aí? Tudo tranquilo? Amém? Graça e paz, irmãos. Glória a Deus, melhorou. Aquele que está feliz, diga amém. Glória a Deus, aleluia. Gostaria de conversar com vocês hoje, né? Estou feliz de estar novamente tendo a oportunidade de estar aqui com os irmãos para nós aprendermos juntos a palavra do Senhor. Porque quando nós ministramos a palavra, nós também, antes de trazermos para a igreja, temos que aplicar em nós mesmos aquilo que aprendemos. Então eu gostaria de conversar com os irmãos hoje, novamente, e espero que os irmãos participem, né? Vejo que estão alegres, estão bonitos, estão aí todos cheios da glória de Deus, depois de um louvor desse maravilhoso e abençoado. Então vamos agora para a ministração da palavra. Meus irmãos, eu gostaria de falar com vocês sobre este assunto hoje. Não busque felicidade, mas busque qualidade. Quantos de vocês vêm à igreja para buscar felicidade? Levante o braço aí. Eu vi um braço levantado ali. Teve alguém que levantou rápido, não rebaixou também. Vi entrando, eu disse, levanta a mão, ela só veio levantar, acho que não entendeu nem o que estava acontecendo, né? Meus irmãos, nós vamos hoje entender que nós não temos que buscar a felicidade, mas ela é uma consequência daquilo que buscamos. Aqueles que puderem abrir as suas Bíblias, ou que quiserem acompanhar conosco, abram no Evangelho de Mateus, capítulo 5, dos versículos de 1 ao versículo 5. Mateus, capítulo 5, dos versículos 1 ao versículo 5. É uma passagem bastante conhecida de quem já tem um tempo na igreja. Até mesmo de quem não tem, ela é muito citada, muito falada. E hoje nós vamos estudar 5 versículos onde nos apresentam 3 bem-aventuranças. Mateus 5, dos versículos 1 ao versículo 5, com a tradução que tem em mão, diz o seguinte: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus.
Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Aleluia. Muitas vezes nós lemos a palavra e deixamos de entender a grandiosidade das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. E às vezes, pela falta do conhecimento, deixamos também de alcançar essas promessas. Meus irmãos, nesses 3 versículos, nós vamos entender como buscar, não a felicidade, mas buscar a qualidade que nos é ensinada por Jesus neste sermão, nesta passagem aqui. E, adquirindo esta qualidade, nós teremos, em consequência, a colheita de felicidade em nossas vidas. Nessa passagem do capítulo 5, em todo este sermão, toda este sermão dito por Jesus no monte, nós temos aqui em torno de, alguns autores dizem que são 8, outros autores dizem que são 9 bem-aventuranças. Porque alguns dizem que ali no versículo 10, o versículo 11, são praticamente a mesma coisa. Mas isso não vem ao caso hoje. Vem ao caso de que Jesus deixou para nós essas bem-aventuranças. Quem cultiva as qualidades ensinadas por Jesus vai colher, como eu acabei de dizer, felicidade em sua vida. E a primeira qualidade que tem que ser colocada em nossas vidas, que nos é ensinada por Jesus neste capítulo, é, ponto 1, seja humilde de espírito. Meus irmãos, essas 3 qualidades que nós vamos estudar hoje são qualidades bastante, como eu posso dizer, bastante complexas para serem aplicadas nos dias de hoje. Hoje nós temos um mundo que só pensa em si mesmo. A maioria das pessoas só querem crescer e ter para si e que os outros fiquem para trás. Antigamente tinha um ditado que dizia a seguinte coisa: o meu direito, se eu ouvi muito, o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Hoje não, hoje as pessoas acham que o seu direito é supremo e ultrapassa o direito de qualquer uma outra pessoa. O mundo tem se tornado egoísta. Então, primeira coisa, seja humilde de espírito. Versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas quando Jesus fala dos pobres de espírito aqui, não são aqueles pobres de espírito que vivem se maldizendo, que têm baixa estima. Não são esses tipos de pobres de espírito que ele trata neste versículo. As pessoas humildes de espírito, a qual Jesus se refere, são as pessoas que conhecem a sua miséria espiritual na presença de Deus. Pessoas que reconhecem que sem o Senhor elas não são nada. Quando nós vamos nessas bem-aventuranças, todas elas são escritas em grego e começam com a palavra Macários. Macários é uma das palavras que significam felicidade em grego. Mas a palavra mais comum, naquela época em que Jesus poderia ter falado e Mateus teria escrevido, seria a palavra eudaimonia. Também quer dizer felicidade. Mas Macários significa o quê? Significa uma palavra
de predominância, onde ele diz que está se referindo a uma predominante bênção que será derramada por Deus sobre um povo separado. A bênção a qual ele se refere não é para todos, mas para aqueles aos quais atendem alguns pré-requisitos. Hoje em dia se fala muito, né? Só quem pode me julgar é Deus. Você abre o Facebook, por dia, se não tiver 10 vezes escrito isso, só quem me julga é Deus. Deus é amor. O mesmo Deus que vai te julgar e o mesmo Deus de amor criou o inferno para onde você vai caminhar se não seguir os seus preceitos. Não adianta eu chegar aqui e ficar falando palavras bonitas, você é uma bênção, Deus vai lhe abençoar, vai derramar bênção sem medida na sua vida, porque eu vou ser cobrado. Às vezes a gente olha para os bancos da igreja e vê muitos bancos vazios. E às vezes fico pensando, será que os bancos estão vazios porque na Comeve aqueles que vêm ao púlpito pregar estão pregando a verdade? Não estão aqui para massagear os egos daqueles que vêm à igreja? Passam a semana em pecado, vêm à igreja no domingo para massagear o seu ego e voltar na segunda-feira a cometer os mesmos pecados. Não querem mudança de vida. Será que é por isso que os bancos estão ficando vazios? Porque estão vindo aqueles que realmente querem ouvir a palavra, que querem caminhar e querem alcançar a vitória no final. Meus irmãos, como acabei de falar, as pessoas humildes, de espírito humilde, são aqueles que herdarão o reino dos céus. Mas como eu falei, o que é um espírito humilde? É aquele que reconhece, aquele que sabe que Deus está acima dele. Aquele que entrega sua vida na mão de Deus e sabe que Ele próprio, por si só, não tem força nenhuma. A pessoa que está desprovida de todas as virtudes e reconhece a sua pobreza total diante do Senhor. Quantas vezes nós enchemos nosso coração de orgulho e dizemos, eu posso, eu consigo, eu faço. Também já fiz isso. Mas esquecemos que se estamos aqui hoje em pé, se estamos aqui hoje ouvindo a palavra, é porque o Senhor teve misericórdia das nossas vidas. Meus irmãos, a verdadeira humildade é aquela que vem de dentro. A humildade não é uma situação financeira. A humildade é uma qualidade, principalmente nos dias de hoje. O reconhecimento da natureza humana perante a natureza divina é a humildade de espírito. Todos gostam de estar do lado de uma pessoa humilde, não é verdade? Não humilde financeiramente, mas uma pessoa humilde, uma pessoa educada. E hoje se mostra na mídia como se fosse uma coisa assim tremenda, né? A pessoa achou um dinheiro, devolveu para o dono, a pessoa salvou um gatinho que estava dentro de um buraco, tirou um cachorro que o carro ia passar por cima. E as pessoas se admiram vendo isso. Isso devia ser cotidiano nas nossas vidas. Isso não devia ser motivo de admiração, mas um motivo de normalidade. Meus irmãos, nós temos que nos esvaziar de nós mesmos. Temos que parar com aquela história de dizer, eu nasci assim, eu sou assim, todo mundo tem que se acostumar comigo desse jeito. Isso tem que acabar nas nossas vidas. Se você nasceu assim, é desse jeito, todo mundo tem que aceitar, você será aceito em um lugar.
E não se preocupe, que você vai caminhar para lá. É melhor que eu fale a verdade. Meus irmãos, pessoas orgulhosas jamais serão felizes. Não busque, meu irmão, a felicidade, mas busque o quê? A humildade. E a felicidade, ela pode nascer nas coisas mais simples da vida. Tem um teólogo, Dr. Karl Barth. Morreu em 1968. E ele é considerado por alguns o melhor, mas ele está entre os melhores teólogos reformados protestantes do século XX. Escreveu vários livros, vários artigos, vários comentários. E uma coisa muito interessante, já depois de uma idade avançada, estando sentado em uma palestra para pastores e estudantes de teologia e outros doutores, ele foi feita uma pergunta para ele, e diz o seguinte: Dr. Karl Barth, qual é a grande verdade que está sempre em sua mente? Depois de todo o estudo que o senhor teve, depois de tudo que pesquisou, depois das vezes que leu a Bíblia, qual é a grande verdade que o senhor tem para si? Com certeza, quem estava ali presente achou que ele ia fazer um discurso maravilhoso, que ele ia falar várias coisas. Era um homem que tinha conhecimento. Mas ele levantou a cabeça, olhou para aquele jovem que fez essa pergunta e lhe respondeu. E depois de tudo aquilo que ele tinha pesquisado e aprendido, ele tinha chegado a uma conclusão. E a conclusão dele: Jesus me ama. E isto eu sei, porque a Bíblia assim me diz. Ele precisou de anos e anos estudando para chegar a essa conclusão. E você pode chegar a essa conclusão hoje. Porque a Bíblia diz isso para você. Você não precisa procurar profetas, você não precisa procurar milagreiros, você não precisa ficar procurando pessoas que oram nos montes. Procure a palavra de Deus. Tudo aquilo que tem que ser revelado para você está nela. E se o Senhor quiser falar contigo, Ele vai mandar a palavra dele diretamente para você. Não precisa você procurar. Anos de estudo para reconhecer que Jesus me ama. Isto eu sei, porque está escrito na Bíblia. Mais uma vez eu digo, meu irmão, busque a qualidade. Segundo ponto, segunda qualidade. Seja capaz de expressar os seus sentimentos com honestidade. Versículo 4, bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Quando Jesus está aqui falando, bem-aventurados que choram, e não está falando daqueles que estão sofrendo ainda perseguições pela sua palavra, porque isso ele fala mais à frente. Não está falando daqueles que estão chorando de tristeza, mas está falando daqueles que sofrem as consequências do seu pecado. Quantas vezes nós choramos pelas consequências dos nossos pecados? Pecados esses que são cometidos por nossas atitudes impensadas. Mas se você chora por ter sido atingido pela consequência de um pecado, a qual você se arrependeu, você será consolado. Chore se você tiver vontade de chorar. Tenha certeza que você será consolado. Aqueles que se arrependem do seu pecado,
verdadeiramente. Domingo passado foi falado sobre um homem segundo o coração de Deus. Quem é esse homem? Davi. Alguns falam com vergonha. O homem segundo o coração de Deus. Aí vamos estudar sobre a história de Davi. Davi foi adúltero. Esteve ali, né? Levou Betsebe para o seu palácio ali, quando Urias estava na guerra. Davi foi assassino, porque Urias morreu por ordem dele. Davi foi sanguinário, porque com seu bando mataram diversas pessoas. Aí você diz, como pastor? Davi, com todos esses defeitos, era um homem segundo o coração de Deus, porque quando Davi se arrependia, ele reconhecia que não era nada, reconhecia que não tinha valor nenhum, ele se arrependia verdadeiramente, e é isso que o Senhor quer de nós, esse tipo de arrependimento. Davi pecava, mas se arrependia verdadeiramente. Agora também não vai pecar para se arrepender depois. Não vou pecar, mas eu vou me arrepender. Porque o Senhor também conhece o íntimo do teu coração. E Ele sabe quando o seu arrependimento é verdadeiro. E se você está ali chorando, se arrependendo verdadeiramente da consequência do seu pecado, Ele vai consolar o seu choro, a sua tristeza. Quando nós lemos aqui este versículo de número 4, ele nos remete lá para o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, no versículo 3, que diz o seguinte: a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Quando Isaías está aqui falando, em seu livro, onde ele diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele não fala para ele, mas ele está falando de Jesus. O Espírito do Senhor Deus está sobre Jesus. Para o quê? Esqueceram? Tem até um louvor. Cadê o pessoal do louvor? Para consolar todos os que choram. A igreja está triste hoje. Ou está concentrada na palavra? Quando eu falo inferno, pessoal, calado, né? Agora se gritar, bora Bill! Quem riu sabe, né? O pastor não está entendendo. Alguém passa para o pastor depois? WhatsApp. Meus irmãos, dando continuidade, às vezes eu te dar uma paradinha só para o pessoal recobrar novamente e vir para a razão. Porque nós devemos servir Cristo com razão e não por emoção. Mas, continuando. Meus irmãos, acabei de falar, como acabei de falar de Davi, seja uma pessoa de fortes emoções. Pare de fingir que é forte, porque forte é o Senhor. E por o Senhor ser forte, nós somos absolutamente dependentes de sua graça. Quem crê nisso, diga amém. Será que você tem demonstrado que você é totalmente dependente da graça de Deus? Será que as pessoas têm visto isso na sua vida? Será que você tem sido uma luz resplandecente onde quer que você esteja? No seu trabalho, na sua escola, na sua casa? Acabei de falar, se nós estamos aqui hoje, sentados nesse banco, ouvindo a palavra, é porque o Senhor teve graça de nós. Nós estamos aqui.
Enquanto irmãos nossos, no restante do mundo, em muitos países estão sendo perseguidos, estão se reunindo escondidos, nós ainda temos essa liberdade de estarmos hoje num local confortável, num local tranquilo, cultuando ao Senhor, e depois podemos sair daqui para nossas casas em tranquilidade. Mas cuidado, isso pode mudar. Para que não mude, só depende de nós. Meus irmãos, o Senhor vê as lágrimas dos seus filhos e se comove e envia consolo. Você sabia disso? As pessoas que escondem suas dores e mágoas jamais serão felizes. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que você tem que chegar aqui na igreja chorando para o pastor, chorando na igreja. Apesar do Senhor saber dos teus problemas, saber das tuas angústias, saber das tuas aflições, Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que que você coloque na presença dEle. O Senhor é educado, Ele não invade o coração de ninguém. Ele pede licença. Você nunca vai ouvir falar, está possesso pelo Espírito Santo. Podem até falar de forma errada. Ninguém é possesso pelo Espírito Santo. Você tem que dar espaço para Ele de livre e bom grado. Aquele que chega e invade seu coração não é da parte de Deus. Se você tem chorado, se você tem se angustiado, se você tem se entristecido, se você tem sofrido, entregue nas mãos de Deus aquilo que te aflige. Muitas vezes, na menor das aflições, nós tomamos decisões que terminam nos acompanhando para o resto das nossas vidas. Decisões que muitas vezes são erradas e que vão deixar marcas em nossos corações. Cicatrizes que podem até vir a sarar, mas vão demorar bastante tempo. Por isso, meu irmão, eu digo nessa noite, não busque a felicidade, mas busque a qualidade. E busque expressar os seus sentimentos com honestidade. Entregue as tuas petições nas mãos do Senhor. E Ele fará o que é melhor na sua vida. Você pode até achar que nesse momento está ruim, está difícil, mas lá na frente você vai ver e entender o porquê do Senhor ter feito aquilo. O Senhor não é um Deus de separação, mas é um Deus de união. O Senhor é um Deus de restauração. Muitas vezes as coisas acontecem na nossa vida porque nós mesmos terminamos colhendo aquilo que plantamos. Mas, meu irmão, tem uma mudança na sua vida. Não seja o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, eu vou morrer assim e vou para o inferno assim. Terceiro ponto, meus irmãos. Terceira qualidade que nós buscamos. Seja manso de coração. Eita, que essa daí, o pessoal se olha um para o outro. Aquele mais nervosinho se treme. Seja manso de coração, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Você quer herdar a terra? Mas você quer herdar a terra antes da volta de Jesus e depois da volta de Jesus? Ou se Jesus voltar, você quer ficar aqui na igreja? O pessoal não está nem entendendo, está tic-tac, está dando choque, né?
Aí uns vão dizer depois, eu nem entendi o que o pastor Juninho pregou. Meus irmãos, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. O que são os mansos de coração? Será que vocês... Olhando no sentido espiritual. Alguém quer fazer alguma colocação? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho que é aquele mansinho, aquele bobinho. Não, meus irmãos. Mansos são aqueles que verdadeiramente confiam em Deus e se entregam à sua autoridade. E se entregam à sua autoridade muitas vezes, não compreendendo as próprias circunstâncias. Você entrega para Deus as suas prioridades. E as coisas acontecem, você diz, Senhor, eu entreguei na tua mão e isso está acontecendo. Entreguei. Eu sei que Ele vai fazer alguma coisa. É nesse momento que você entrega e não compreende as próprias circunstâncias as quais o Senhor tem trabalhado. Meus irmãos, as pessoas mansas de coração herdarão a terra. Existe um ditado popular que diz o seguinte: você pode tomar uma cidade à força, mas existem 3 coisas que você não consegue tomar à força. Você pode até ter a força, mas você não vai ter essas coisas verdadeiramente. Primeira coisa, o beijo de uma criança. Ele pode até te dar a força, mas ele não está querendo dar aquele beijo. Segunda coisa, o amor de uma moça. Você pode ter até a força, mas muitas vezes ela não está querendo dar aquele amor a você. E a terceira coisa, que é uma coisa extremamente importante, é o respeito de um ancião. Ele pode até falar que lhe respeita, mas verdadeiramente ele não respeita. Ele tem medo, mas não tem aquele respeito. Por quê? A força pode até impor por um tempo, mas a mansidão conquista para sempre. Você impõe com força. Em um tempo a sua força pode até durar, mas uma hora ela vai acabar. Mas aquilo que é conquistado com mansidão, ela dura para sempre. Meus irmãos, mansidão não é medo, nem é covardia. E muitas vezes é até sinal de inteligência. Porque quem discute com o tolo, tolo se faz. Hoje nós estamos vendo isso direto. Discutir com o tolo, você está se fazendo dele. Os valentões, meus irmãos, estão morrendo. Estão morrendo no trânsito, nas baladas, nas esquinas. Estão morrendo em todos os lugares. E os mansos? Os mansos de coração estão ficando com a herança dos valentões. Os valentões morrem e os mansos estão herdando terra. Quem aqui é valentão? Levanta a mão. Os irmãos estão calados. Quem está triste, diga amém. Alguém daqui? Parou no ar. Será que foi Josué? Foi Josué? Não, foi Josué não. Josué não fala baixinho não. Se fosse o ar do Josué, todo mundo tinha escutado. Meus irmãos, o Senhor está voltando. E Ele vai vir para buscar a sua igreja. Ninguém sabe dia nem hora. A mídia tem tentado colocar dias e horários e momentos. Ninguém sabe. E eu tenho certeza que se botarem lá na mídia, Ele vai vir esse dia, essa hora. Ele podia até vir, mas não vem mais. Não vem mais porque botaram o dia ali. Nós temos que estar preparados. Mesmo que o Senhor
não volte para a igreja, mas o Senhor pode voltar para você. Quantas pessoas nós não conhecemos? Eu tive um amigo uma vez no quartel, falei com ele, 18 horas, no outro dia de manhã, não chegou, demorou um pouco, veio a notícia, ele tinha falecido, 1 ano mais novo do que eu, sofreu um acidente e faleceu. Será que ele esperava que aquilo ia acontecer com ele? Então, meus irmãos, nós temos que estar preparados. Nós não sabemos o dia nem a hora. O Senhor pode até mesmo hoje vir me buscar. E o que eu posso fazer? Aceitar a vontade dEle. Porque se Ele vem buscar, Ele sabe o porquê. Então, meus irmãos, esteja preparado para qualquer momento. Muitas vezes você diz, eu sou muito novo, eu ainda tenho que fazer isso, ainda tenho que fazer aquilo. Meus irmãos, cuidado. O relógio do Senhor não é igual ao nosso. Para concluir, meus irmãos, nós acabamos de ver, nesses 5 versículos, os 3 últimos, essas 3 primeiras bem-aventuranças, elas fazem o quê? Elas confirmam a identidade de Jesus. E a identidade como servo. Identidade essa que foi descrita lá em Isaías. Acabamos de citar, Isaías 61. Isso, meu irmão, tem nos levado o quê? A natureza sacrificial da morte de Jesus. Porque ela descreve o quê? Que o servo vem sofrendo a punição que somente os pecadores mereciam. Jesus sofreu uma punição que não era dele, mas era direcionada aos pecadores. Por isso, meu irmão, nessa noite, não busque a felicidade, busque as qualidades ensinadas por Jesus. Elas te farão viver uma longa vida, repleta de momentos felizes, e te guiarão para a morada eterna com Ele, pois essa é a nossa vitória no final e aquilo que todos nós almejamos. Mas para que tenhamos isso, temos que seguir tudo aquilo que está no manual, que está na mão de vocês, a Bíblia Sagrada. Amém? Muito obrigado pela oportunidade, que a palavra possa cair em terra fértil e venha brotar e venha florescer. Amém? Glória a Deus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome grande, Jesus, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, ó Deus. Louvado seja o teu santo nome, ó Senhor. Jesus, em tua presença, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos
véu que separava já não separa mais. a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. E só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, ó Jesus. Honra e glória, Senhor, do teu nome, ó Pai. Só em tua presença, ó Jesus, só em tua